Olá, amigos, boa tarde. Estamos dando início ao nosso Evangelho da Confraternização Espírita Jequiéense. Tenham todos uma muito boa tarde, que a paz do Cristo estejam com todos, conosco, né? E queremos, como é praxe na Casa Espírita, todo o trabalho iniciar com uma prece. E nós queremos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a Ele por essa oportunidade, também a nossa querida Mãe Santíssima, para que esteja conosco, nos assessorando neste momento em que vamos falar um pouco do seu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Nós vamos fazer uma leitura preparatória deste livro, Recados do Meu Coração, por José Carlos de Luca, através do Espírito Bezerra de Menezes. E a mensagem do dia é essa: nunca estamos a sós. Peçam ajudas, meus filhos. Supliquemos, sim, forças aos benfeitores espirituais para suportarmos com coragem os nossos instantes de amarguras, mas não tenhamos receio de também procurar auxílio na esfera dos nossos leais amigos encarnados. Todos carecemos de apoio para vencer a crise em que nos encontramos. Não nos isolemos na dor, compartilhemos nossos prantos com um familiar ou um amigo do coração. Falar faz bem à nossa alma e ainda desanuvia os pensamentos tristes e nos permite encontrar saídas para os problemas que nos roubam a tranquilidade. Quantas vezes nesses diálogos aos vossos amigos espirituais se encontraram participando ativamente através da intuição, sugerindo mentalmente caminhos de resolução das nossas dificuldades, fortalecendo a nossa fé e aplicando-nos recursos espirituais que nos garantirão a paz durante as tempestades. E se nos faltar algum ombro amigo, tenhamos um livro espírita à mão e supliquemos ao divino amigo Jesus que nos oriente a leitura de acordo com as nossas reais necessidades. E ao amor do Cristo não nos deixará sem resposta e consolação. Quem se abre para o socorro de Deus jamais fica sem amparo. Quem tem um livro espírita às mãos tem sempre um conselheiro a dialogar consigo, iluminando o seu raciocínio. Não se permitam lutar sozinhos, filhos queridos. Nos dois planos da vida encontraremos almas devotadas ao bem que nos ajudarão a diminuir o peso dos padecimentos. Quando carregava a sua cruz, Jesus foi auxiliado na terra por Simão, o Cirineu, enquanto do coração de Deus jorrava intraduzíveis bênçãos espirituais ao filho querido que testemunhava com a própria vida o amor na face da terra. Nunca estamos sozinhos. Jesus disse que estaria conosco até o final dos tempos. E é isso que acontece quando nós nos apegamos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, aos mentores espirituais, aos santos, às santas, que teremos sempre o apoio e as bênçãos deles. Nós vamos hoje falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E Jesus, quando falou as bem-aventuranças, nos transmitiu elas, ele falava sempre no futuro: verão a Deus, serão consolados. Então, Jesus, naquela época, já estava falando para nós do porvir, do que seria
de nós no nosso futuro. Então, se nós seguirmos fielmente o que Jesus nos convidou a fazer, teremos com certeza um futuro brilhante. E o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, começa assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, no versículo 5, 6 e 10. Aí também diz: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fomes, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ele completa: Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Isso está em Lucas, no capítulo 6, de 24 a 25. É evidente que quando Jesus falou ai de vós ricos, ele estava falando daqueles que só ligam para si, que só querem saber de ter mais, desfrutar mais e mais das coisas da vida. E com a sua riqueza não promove nada de bom para o seu semelhante. É evidente que esse foi o sentido que Jesus falou: ai de vós ricos. Não estava julgando nem condenando nenhuma pessoa por ter riqueza. Ele falava isso aos que não sabiam usar a riqueza. E aí a justiça das aflições, o item 3 desse Bem-aventurados aflitos, diz o seguinte: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura, como eu falei, no reino dos céus. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito, mas então se pergunta: por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, na fartura, né? Sem nada terem feito para justificar essa posição, porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrerem ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessas causas pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Jesus disse que enviaria o Consolador prometido, porque nem tudo ele podia falar naquela época. Uma época
em que a humanidade era basicamente composta de homens analfabetos, homens rudes, homens toscos, homens que não iam entender o que Jesus queria falar. Imaginem vocês se Jesus falasse de reencarnação, como ele falou como Nicodemos, e Nicodemos o questionou: mestre, o que é necessário fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus falou: é necessário nascer de novo. Nascer de novo, para ele, que era um rei, um dos homens da lei, um dos juízes da lei, ele não entendeu. Nascer de novo, como quer dizer que eu, um homem velho, vou ter que voltar ao útero de minha mãe? E Jesus virou para ele e falou assim: se não entendes das coisas daqui da terra, como vais compreender as coisas dos céus? Então, se Jesus tivesse utilizado a sua todo tipo de poder que ele tinha de comunicação para falar sobre essas coisas que hoje a doutrina espírita fala, iam logo dizer que Jesus era um sonhador, era um louco, e todo o seu trabalho estaria perdido. Então, ele disse que enviaria o Consolador prometido, porque à época a humanidade já iria estar mais avançada. Em 1857, Hippolyte Léon Denisard Rivail buscou, ele conheceu através de um de seus amigos, pesquisadores da época, que estudavam o magnetismo que hoje é o que se chama de hipnose. Então, a época de Kardec era magnetismo, e ele estudava com seu amigo Fortier. E um dia ele falou para Kardec sobre os fenômenos que estavam acontecendo das mesas girantes. Convidou ele e ele foi assistir. E lá ele viu o fenômeno paranormal, como nós chamamos hoje de fenômenos de efeito físico. E ele disse que só ia acreditar em tudo aquilo se ele parasse para estudar, para pesquisar. E é por isso que se chama a doutrina espírita de ciência, porque Kardec usou método científico de investigação para poder colher os resultados. Kardec não tirou simplesmente de sua mente os ensinamentos e colocou nos livros. Ele pesquisou. Ele enviava questões, as 119 questões que tem no Livro dos Espíritos, ele enviou para toda a Europa, para outros países de outros continentes. Diz que até aqui no Brasil ele fez questionamento, enviou essas perguntas, e tudo que Kardec arrecadou com a publicação do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, ele praticamente gastou. Vejam bem, ele gastou tudo isso com correios para enviar e responder todas essas cartas. Então, uma questão que tem no Livro dos Espíritos, ele enviou para vários pontos do planeta, da Europa, da América, tudo isso, para depois confrontar uma resposta com a outra, e quando ele via que tinha o mesmo sentido, o mesmo significado, aí sim ele publicou no Livro dos Espíritos. E essas consolações, justiça das aflições, tudo isso que Jesus falou, foi amplamente estudado e divulgado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que quando ele começou a sua pesquisa, ele tomou conhecimento pelo Espírito da Verdade que ele teria sido um líder religioso, um druida, na região que hoje é o sul da França, uma região onde as pessoas falavam um idioma, mas não tinham escrita, tudo era memorizado. Então ele foi um dos líderes dessa região, líderes religiosos dessa região.
E a ele foi informado que nessa encarnação que ele teve lá como druida, ele tinha o nome de Allan Kardec. E ele utilizou como pseudônimo para diferenciar de seus ensinamentos, porque ele publicou vários livros, ele era uma pessoa muito inteligente, ele era um professor, um pesquisador, gramática francesa mesmo, anatomia, uma opção de livros ele lançou e criou na França escolas para pessoas pobres. Vejam bem, a doutrina espírita tem esse lado de buscar auxiliar as pessoas menos favorecidas. E Allan Kardec fez também esse trabalho lá. Então, essas aflições que aqui está tão bem falada nesse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que essas aflições não são por mera coincidência. Isso é o que Jesus falou, isso é colheita, semeadura. Quem semeou mal, hoje colhe determinadas aflições, determinadas dificuldades por isso, porque houve uma semeadura e hoje há uma colheita. Nós estamos num período da humanidade, o ano 2020, em que todos nós, fomos surpreendidos por essa pandemia. Eu creio que nem aqueles com a imaginação mais fértil poderia imaginar que estaríamos agora vivenciando esta aflição que está no planeta. Aflição porque dói muito sabermos que pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas de meia idade, crianças, estão passando por dificuldades, estão desencarnando, retornando ao mundo espiritual por essa pandemia, por esta doença. Então essas aflições, segundo a doutrina espírita, a pesquisa que Kardec fez com a espiritualidade maior, isso é uma colheita. A semeadura foi feita numa época e nós hoje estamos colhendo. Ainda tem uma passagem aqui que é bem sofrer e mal sofrer. Tem pessoas que aceitam com resignação as suas dores, as suas dificuldades, mas tem pessoas que maldizem a Deus. E nós temos no Livro dos Espíritos a primeira questão de número 1, que são 119, é a questão: o que é Deus? Vejam vocês, o que é Deus e não quem é Deus. Porque se ele falasse quem é Deus, nós estaríamos colocando, ou ele estaria colocando Deus de conformidade conosco. Quem é Estevão? Estevão é fulano de tal, mora em tal lugar, tal rua, tem tal profissão, assim, tal religião. Mas Deus não. Quando Kardec quis saber quem é Deus, ele perguntou à espiritualidade maior: o que é Deus? E a resposta, inteligentemente dada pelos Espíritos, disse que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vejam bem, agora notem a diferença de Deus para nós, porque tem uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 23, que Kardec também perguntou à espiritualidade maior, os espíritos que vieram auxiliá-lo para a divulgação da doutrina espírita. Ele fez uma questão que vai mostrar a diferença entre Deus e nós. Se Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, quando ele questionou o que é o espírito, que somos todos nós somos espíritos, que vamos crescer, evoluir, somos eternos, um presente de Deus para nós. Então, Kardec questionou a espiritualidade: o que é o espírito? E a resposta mostra porque muitos de nós aqui no planeta
Dizemos que Deus não existe, que não acredita em Deus, e que é ateu, que é isso, que é aquilo outro. Não tem o menor respeito, zelo pelo semelhante. Quando Kardec perguntou o que é o espírito, a espiritualidade maior respondeu que o espírito é o princípio inteligente do universo. Olha que diferença. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, para, em relação a nós, o princípio inteligente do universo. É princípio inteligente porque quando nós encarnamos aqui pela primeira vez, nós praticamente chegamos sem nenhuma bagagem e vamos adquirindo essa bagagem, que são os nossos conhecimentos, através das encarnações. É por isso que a doutrina espírita fala de reencarnação, porque em uma encarnação só não se daria conta de aprender tudo isso que nós já sabemos hoje. Quem sabe pouco, quem sabe pouquinho, é porque aprendeu pouco ainda. Mas já tem pessoas que têm um largo conhecimento. Essas pessoas já aproveitaram muito as suas encarnações aqui e aprenderam muita coisa boa, muita coisa positiva. E aí tem uma passagem de Jesus também no seu Evangelho, que ele fala que ele falou, podereis fazer o que eu faço e até muito mais. Imaginem vocês a humildade desse Espírito, Jesus. E o Espírito, quanto mais evoluído, mais humilde ele é. Então esse Espírito, o mais evoluído que já pisou aqui no planeta, o Espírito Jesus, ele disse que poderíamos fazer o que ele faz e até muito mais. Às vezes nós conversamos com determinadas pessoas e as pessoas dizem assim, mas eu não sou Jesus, Jesus é Jesus, quem sou eu? Mas Jesus falou, podereis fazer o que eu faço e até muito mais. Imagine você, para chegar a Jesus ainda vai demorar, nós vamos ter que aprender ainda muita coisa. Porque Jesus é um espírito dos mais inteligentes do universo. Tem um livro na codificação espírita que João Maia, através da equipe do Espírito Miramês, Iniciação à Viagem Astral, ele diz que o Espírito Jesus é um espírito tão evoluído que é conhecedor de todas as ciências do universo. Que o planeta que Jesus evoluiu já nem existe mais, já virou poeira cósmica. E que o Espírito Jesus é tão evoluído, que ele é conselheiro da Via Láctea. Nós somos seguidores de um dos espíritos perfeitos. Não vou dizer mais perfeito, não. É um dos espíritos perfeitos que existe no universo. O Espírito Jesus recebeu de Deus a missão de cuidar de nós, pobres coitados, princípio inteligente do universo, espíritos, muitos de nós em nossas primeiras encarnações. Tem alguns que já estão mais graduados, já subiram alguns degraus, já estão aqui fazendo maravilhas. Imaginem vocês a grandeza do espírito Teresa de Calcutá, nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Nós temos também o espírito Irmã Dulce. Que maravilha! Quanto caminho aquele espírito não percorreu. Nós temos a mentora espiritual de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, que foi contemporânea de Cristo. Ela viveu aqui, teve uma encarnação na época de Cristo como Joana de Cusa. Cusa era um dos grandiosos lá de Roma, um dos grandes. E quando ela conheceu Jesus, ela saiu seguindo Jesus, ela sofreu. Ela foi queimada na fogueira porque
não se admitia isso naquela época. Então ela foi posta na fogueira e mandaram que ela abjurasse Jesus, que ela dissesse que nada daquilo era verdade. Ela e seu filho. E o seu filho implorou: mãe, abjura. E ela não abjurou. Ela não disse que era falso Jesus, que Jesus era falso. Então, ela morreu queimada e esse espírito é de uma grandeza também imensa. Tanto é que ela, na atualidade, através de Divaldo Franco, tem publicado livros que hoje os psicólogos, os parapsicólogos do mundo todo estudam as suas obras para auxiliar a humanidade. Nós estamos hoje falando das aflições. Quem de nós não tem aflição? Quem de nós aqui não passa por dificuldades? As mães que perdem seus filhos queridos, mulheres que perdem seus esposos, seus provedores, homens que perdem também suas companheiras, filhos que perdem pais, mães. Então, aqui na Terra, pode-se dizer que é um vale de lágrimas. Todos nós temos as nossas dificuldades. Então, essas aflições que o Evangelho segundo o Espiritismo trata tão bem e mostra, dá a resposta para sairmos dessa situação, que é buscar Jesus, aprender com Ele os seus ensinamentos. Pois bem, meus irmãos, está chegando o finalzinho dessa nossa live, então nós queremos agradecer a todos pela participação. Nós queremos encerrar, como todo trabalho espírita inicia e encerra com uma prece. Nós queremos agradecer a Jesus, queremos trazê-lo para a nossa tela mental, imaginar ele frente a nós, e nossa Mãe Maria Santíssima também, ela que está o tempo todo com seu manto sobre nós, que possa ela, que possa Jesus, que possam seus espíritos, seus trabalhadores, seus soldados, como às vezes se fala, né, os trabalhadores de Jesus, os discípulos, os apóstolos de Jesus, estarem neste momento, amparando, recebendo todas as pessoas que estão desencarnando numa situação bem difícil. Imaginem vocês o desespero de jovens, de pais, de mães com essa pandemia. Então, que Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, todos os mentores espirituais de todas as nossas casas possam estar de lá, inspirando médicos, cientistas, enfermeiros, pessoal de limpeza, de apoio, os catadores de lixo. Gente, eles vão também nos hospitais, eles vão coletar todo aquele material que é descartado lá. E quantos também não estão se contaminando. Então, que nossas preces possamos, como eu tenho dito, fazer de nossas preces, que elas, as nossas preces, inundem o céu com tudo de bom, com vibrações positivas, com essas orações que só em pensar em Deus nós já estamos pensando algo grandioso, pedir a ajuda, a proteção para nossos semelhantes. Então, que Jesus possa abençoar a todos, que Jesus possa continuar derramando sobre todos nós o entendimento sobre esse ser tão maravilhoso, tão evoluído, que é o Espírito Jesus. A Confraternização Espírita Jiqueense deseja a todos os seus frequentadores, aos simpatizantes da doutrina espírita, uma boa noite,
Que Jesus continue abençoando a todos. Muita paz.